Deixa eu ver se já foi. Então, é um prazer ter você aqui conosco, Vanessa. Nosso último encontro, né? Tivemos um primeiro no dia 7, agora retornamos com o dia 13. Nosso último encontro desse momento, né? Porque com certeza teremos outros momentos, outras vivências, outras experiências com a Vanessa no nosso curso. Quando vocês quiserem, é só chamar. Tô amando, Vanessa arrasa, já começaram os elogios, tá vendo? Ai, obrigada. Olha, eu não sei se vocês são sinceros ou mentirosos, mas obrigada. Obrigada, Vanessa, é um prazer enorme ter você aqui. Para os nossos alunos é uma honra, é um privilégio aprender sobre o TDL com você. Seja bem-vinda. É uma honra para mim estar na minha casa, né? Porque eu me formei na Veiga. Né? Uma honra estar aqui, não estou virtualmente, mas estou aqui. Mas com é uma honra estar de volta na minha formação. Já tem, sim, foi ano passado, né? 2003. Mas é muito bom estar aqui com vocês novamente. E obrigada mais uma vez, Fabrícia, pelo convite. E a gente vai continuar, né? Porque a gente parou lá nas comorbidades, não foi isso? Me corrigem se eu estiver errado, porque essa semana eu tô atolada e eu ainda dei curso também, então eu tô... Mas eu acho que foi sim. Deixa eu ver aqui. Vê se eu não parei aqui. Ó. Fala para mim se eu não parei. Cadê a Flávia? A Flávia que é participativa. A Flávia tá aí. Ai dela, que não esteja, não faça uma perguntinha hoje. Pessoal, ela parou aqui mesmo? É porque parei eu aqui na semana passada. Foi isso? Responda aqui no chat ou no microfone. Porque o chat eu não consigo ver. Deixa eu voltar aqui para eu ver o chat, porque o chat eu não consigo ver. Eu fico de olho para você, Vanessa, e qualquer pergunta eu paro e te faço, tá bom? Tá bom, pode deixar. Deixa agora eu procurar onde é que eu estava aqui. Tá compartilhando, tá tudo certinho? Tá sim. Tá, né? Aqui, ó, a Mayara falou que você parou no guarda-chuva. Ah, Mayara, guarda-chuva. Aham, então vamos lá. Olha aí. Mas eu falei do guarda-chuva? Fala para mim se eu falei. Me lembra. Pamela, Mayara, ela conversou, ela falou sim, a Mayara e a Pamela falaram que sim. Então tá, então é isso mesmo. Então não estava tão errado. Aí a gente vai para cá. Então, antes, quando a gente viu que teve uma mudança de nomenclatura, que antes a gente chamava de DEL, e hoje a gente chama de TDL, e não foi só nomenclatura, foi também num corpo desse transtorno, né? Além daquilo que a gente estava conversando, o DEL, ele era muito excludente, ele era totalmente por exclusão, praticamente. Então, era um transtorno de exclusão que, se a criança tivesse qualquer outra coexistência, não podia se admitir ser um DEL. Embora muitas pesquisas já viessem, aí desde 2000, falando da associação do DEL com TDAH, o DEL com dislexia, mas no corpo, né, na história do DEL, a gente não tinha essa abertura para ter coexistências. E com o advento do TDL, a gente agora conseguiu incorporar essas coexistências. Que coexistências são essas? São transtornos do neurodesenvolvimento, mas que, teoricamente, não vão explicar um transtorno no corpo de uma aquisição de uma língua, né? Porque, na verdade, eu falei para vocês que o TDL é uma criança que é estrangeira na própria língua. Então, ter esses transtornos de neurodesenvolvimento não vão explicar todo esse processo custoso de aquisição da língua. E aí, quais são eles? O TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A dislexia, a gente tem, que hoje a gente chama de transtorno específico de aprendizagem, de leitura, escrita. A gente tem, inclusive, muitos estudos falando da dissociação, que podem coexistir, mas eles são transtornos diferentes. Porque ainda tem literatura que traz para a gente que a dislexia, sim, ela é um transtorno dentro do TDL, o TDL está dentro da dislexia, mas muitos estudos com mais evidências e que se sustentem mais, eles mostram que não, eles são transtornos dissociados que podem estar coexistentes. O TPAC na verdade, é uma polêmica esse TPAC. Por quê? Porque o TPAC, ele traz para a gente uma das explicações para o TDL, e que nessa explicação, ao longo da teoria, não se sustentou. Então, acaba sendo meio confuso estar o TPAC como coexistência, mas sim, ele pode ser coexistente.
E aí a gente ainda tem também, nesses 3 principalmente, TDAH, dislexia e TEPAC, crianças que, além de ter coexistência, elas podem não ser coexistentes, e sim ser um TDL. E elas receberem essa nomenclatura por conta de serem nomenclaturas mais conhecidas. TDAH, dislexia e TEPAC, eles são mais conhecidos que o TDL. Porém, o TDL ele é muito mais prevalente. Então, sim, tem crianças que recebem esse diagnóstico, na verdade, elas têm TDL. E aí é muito bom vocês agora, na graduação, estarem ouvindo aqui, para vocês já estarem mais atentos a isso. No TEPAC, o PAC, o processo de avaliação do PAC, ele é muito linguístico. Né? Então, vocês já devem ter estudado sobre isso, ele exige linguagem, ele exige memória fonológica, ele exige um custo linguístico. Hoje, agora mesmo na live a gente estava falando que é difícil para uma criança, às vezes, falar assim, qual é o som do meio? Ele não sabe o que é meio. Qual é o som forte e fraco? Ele não sabe, diferente, não sei o que é diferente. Como é que ele vai responder? Ele não sabe o conceito linguístico daquilo que está sendo pedido para ele. Então, ele vai errar. E aí vai aparecer o quê? Uma alteração do PAC? Não, na verdade, ele vem oriundo de um custo linguístico. Então, é muito importante. Isso aí dá um tema de uma outra aula. O TCS, que eu falei que é uma outra aula também, o transtorno da comunicação social, é um transtorno basicamente pragmático. E aí, ele pode estar coexistente com o TDL quando tem um peso muito grande dessa pragmática. E aí eu botei uma interrogaçãozinha, porque há uma discussão em torno disso. Tem teóricos, né, linhas na literatura que falam que sim, eles podem estar combinados, e tem linhas que não, que só TDL já justifica ter um TCS. Na minha prática clínica, eu vejo, sim, crianças que têm um peso pragmático muito grande, que não é um TEA, mas eles têm um peso de comportamento social, de se comportar numa conversa, de ter um filtro para conversar muito ruim, e sim, isso aí realmente me diz que ele tem um TCS associado ao TDL. Transtornos motores da fala, hoje está sendo falado muito sobre apraxia, sobre apraxia da fala na infância. O atraso motor da fala, ele está vindo, porque o atraso motor da fala não é um atraso de fala, ele é um transtorno motor de fala sério, porém ele está ligado à execução da fala, não ao planejamento e sequenciamento como a apraxia. E o transtorno de fluência, eles podem estar associados com o TDL, porque você ter uma alteração motora da fala não justifica porque uma criança tem uma alteração de vocabulário, por exemplo, de profundidade de vocabulário, de combinação de palavras numa frase. Então, sim, o transtorno motor de fala pode vir associado ao TDL. Porém, contudo, todavia, a prevalência da apraxia ela é muito pequenininha perante ao TDL. E aí, eu tenho visto muitos diagnósticos de afasia, de apraxia errado. Porque, na verdade, é uma criança que ela tem um TDL, mas como ela tem uma alteração de fala e está sendo muito falado de apraxia e não parece ser fonológico, parece ser um troço meio estranho, um troço ali, ó, tá meio grave, aqui é apraxia. Então, a gente também tem que ter muito cuidado com isso, com esses super diagnósticos desses diagnósticos da moda, né? A apraxia, ela evoluiu muito no reconhecimento, graças à apraxia. A Fabiana, ela é minha amiga, a presidente, né? A gente tem um contato próximo, ela é a mãe de uma criança com apraxia. O trabalho da doutora Elizabeth Just, que também está muito junto nessa divulgação. Então, elas conseguiram divulgar muito a apraxia. Como ela tem a associação com T21, né, com síndrome de Down, tem algumas associações com TEA, ganhou muita força esse transtorno, mas não é um transtorno tão prevalente assim, tá? O transtorno fonológico, se eu não tiver mais nenhum comprometimento, ele acaba falando que ele é coexistente, mas eu não tenho TDL e transtorno fonológico, eu tenho um TDL que tem um transtorno fonológico, porque a fonologia está dentro das interfaces da linguagem. Mas eu coloco aqui porque eu posso ter coisas separadas, eu posso ter uma criança que tenha só transtorno fonológico, mas eu também posso ter uma criança que tenha alterações fonológicas dentro do TDL. O transtorno articulatório é uma criança que tem um transtorno fonético. Isso acontece também bastante junto com o TDL. Crianças com maturidade motora que não preenchem lá a AFIA ou a AMF e podem estar juntos com o TDL. Então, vocês estão vendo que é um transtorno muito heterogêneo e é muito perigoso no que a gente vai lidar com essas crianças, até porque vocês viram como ele é prevalente.
Hoje nós ainda usamos esse CID-10, que ele está muito ultrapassado, mas o CID-11 ainda não chegou para a gente usar. Então, a gente usa esses dois códigos. No CID-10, o F80, transtornos específicos do desenvolvimento da falha e da linguagem, a gente ainda precisa usar esse código, e o DSM-5, quem quiser usar também pode, que é o 315.32, transtorno de comunicação, que é transtorno de linguagem. Nesse caso, ele não é o TDL, mas é um transtorno de linguagem, né? Eu posso dar ele para também outras pessoas que tenham, outras crianças que tenham associações biomédicas, né? Diferente do TDL. Mas é o que a gente pode usar. Se Deus quiser, o CID-11 entra no que vem, e aí vai sair um pouco dessa saraiva de discussões de TDL, DEL, TDL, porque no CID-11 vai vir transtorno do desenvolvimento da linguagem. Vai vir o nosso amado TDL, e aí a gente vai conseguir, eu acho que evoluir um pouco mais nesse reconhecimento, no avanço na pesquisa. Eu acredito que com a chegada do CID-11 vai ser uma virada de chave, eu estou esperando isso com muito afinco. Está demorando, mas eu estou esperando. E no CID-11 vem como exclusões o transtorno do espectro autista, doenças do sistema nervoso, surdez não especificada de outra forma e mutismo seletivo, tá? E aí, caras colegas, ou futuras colegas, porque aqui eu já tenho colegas e futuras colegas, nós somos os protagonistas do diagnóstico de TDL. O diagnóstico de TDL, ele é multidisciplinar no sentido de descartar causas biomédicas. Né? Eu preciso descartar outros acometimentos. Então, eu preciso de uma equipe multidisciplinar. Então, eu preciso de um neuropediatra para dizer se ele tem alguma questão fisiológica, neurofisiológica, um transtorno invasivo do desenvolvimento, um TEA, né? Eu preciso de uma neuropsicóloga para dizer se essa criança tem um déficit intelectual. E eu preciso ali de uma série, realmente, de uma série de avaliações de uma equipe multidisciplinar para me dizer se tem alguma questão biomédica. Até, às vezes, o endocrinologista detecta algumas questões endócrinas que podem estar associadas. Mas, enfim, eu preciso dessa equipe, mas essa equipe ela não é a protagonista desse diagnóstico. Ela é a protagonista do diagnóstico dela, do TEA. Então, ela é a protagonista do diagnóstico dela. O TEA, na verdade, ele é muito multidisciplinar. Mas o TDL, quem é a autoridade da linguagem é o fonoaudiólogo. Então, eu não posso pegar esse transtorno que é de linguagem e dar para outro profissional ser protagonista. Então, nós temos que ser protagonistas e detentores desse poder do TDL, e o poder de divulgar e o poder de sim dar o diagnóstico. Então, eu falo muito isso, eu falo isso em cursos, eu falo que a gente tem que tomar para nós esse protagonismo. Botar aquele vestido bem longo, botar que eu falo do protagonista do Oscar, né? Botar um penteado, uma maquiagem incrível e falar assim, eu sou fonoaudiólogo ou fonoaudióloga, eu tenho autoridade da linguagem e essa criança tem TDL. Já que você descartou isso, já que você descartou aquilo. Mas o que eu tenho visto é que muitos profissionais acabam dando diagnóstico de TDL e a fono fala assim, é mesmo? Então tá. E não é assim. Eu que tenho que, na verdade, pesquisar esse TDL, pesquisar esse transtorno, pesquisar o corpo desse transtorno. Então, saiam da universidade, ou se vocês já estão no mercado, incorporem isso em vocês. Vocês que escolheram a linguagem, escolham linguagem, gente, tá? A gente está precisando de gente na linguagem. Mas vocês que estão na linguagem, vocês têm que saber que vocês são protagonistas do transtorno que é de linguagem. Eu não posso dar esse protagonismo para outro. É muito importante eu falar sobre isso dentro da academia e para quem está aqui. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar, que fonoaudiólogo, neuropediatra, neuropsicólogo é muito importante nesse diagnóstico, até por conta de prejuízos nas funções executivas, imaturidade emocional. O otorrino, não existe eu dar um diagnóstico sem pesquisar perda auditiva, sem pesquisar a audiologia dessa criança. Então, eu preciso ter um teste auditivo. Na via das dúvidas, eu peço BERA. Porque uma criança muito pequenininha é muito difícil o comportamental, né? Mas tem famílias que ainda ficam meio receosas do BERA e fazem comportamental. Se eu ver que é muito inconclusivo, eu peço BERA.
o psicólogo, né? Eu botei neuropsicólogo, mas o psicólogo está ali na questão não só do diagnóstico, mas também da intervenção. Terapeuta ocupacional, preciso saber se há uma questão sensorial, de déficit sensorial, de integração sensorial dessa criança. Nutricionista, porque às vezes tem questões alimentares ou questões relacionadas ao sensorial, e o nutricionista pode entrar junto nessa equipe. E o psicopedagogo na questão da aprendizagem, que a gente sabe que tem prejuízos na aprendizagem do TDL. Inclusive, eu estou vindo agora de uma live, quem não assistiu pode ir lá no Mundo TDL, que ficou gravada, sobre o TDL e a matemática, mas a gente entrou em vários assuntos. Tá? Então, o que a gente vai falar agora é muito polêmico, né? Realmente, o diagnóstico diferencial do TEA para o TDL é um dos principais diagnósticos diferenciais, se não o principal, para o TDL e para o TEA também. Tá? Então, a gente tem, principalmente dos TEAs tipo 1, né, do TEA leve, nível 1, para o TDL mais severo, a gente tem um limiar muito curto, né, muito difícil de se perceber. Mas, para a gente começar a falar sobre isso, a gente vai falar sobre DSM-5. No DSM-5, determina todo esse manual do diagnóstico dos transtornos mentais. Dentre eles está do transtorno do espectro autista. E o transtorno do espectro autista, ele tem basicamente, eu resumi aqui, em 2 critérios. O primeiro, e a criança, para estar dentro do transtorno do espectro autista, ele tem que ter A e B. Ele não pode ter um pouquinho do A e não ter o B. Ele não pode ter isso, não, ele tem que ter A e B. Então, quando eu falo de déficit persistente na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, não é a criança que tem dificuldade de interagir na pracinha porque não sabe se comunicar. É uma criança que, em múltiplos contextos, na família, na escola, ela tem dificuldade na comunicação social. E quando a gente fala de dificuldade, é na intenção comunicativa. Não é no saber falar, não é no saber se comunicar, é no querer se comunicar. Isso é muito importante a gente falar. Então, porque tem limiares ali muito, muito tenros do que a criança que não consegue se comunicar para da criança que não faz questão de se comunicar. Tá? Então, a gente tem essas dificuldades. E o B, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Então, são os famosos interesses restritos e estereotipias. E aí a gente entra numa outra polêmica, porque lembra que eu falei da associação do TDL com o TDAH? Quando eu falei dessa associação, crianças com TDAH podem apresentar estereotipias, tá? Mas não são estereotipias voltadas do TEA, são estereotipias tiques nervosos, né? Porque você fica muito agitado, você tem pensamento acelerado, você tem muita ansiedade, você pode apresentar. Então, o TDAH com o TDL, ele é muito parecido com o TEA. Ele é mais parecido ainda. E aí a gente precisa identificar essas nuances, né, de inflexibilidade muito grande, que acaba tendo no TEA, de essa dificuldade de ter a intenção de se comunicar, que a gente associa no TEA, que no TDL ele não tem essa dificuldade de ter a intenção, ele quer se comunicar, mas às vezes ele não sabe como. Então, é um padrão de diferenciação muito difícil mesmo, né? Então, com muito olhar clínico. Na dúvida, eu acho que vocês estão se formando, é bem importante a gente falar o quanto é importante o especialista de avaliação. Porque se você realmente está com o paciente, você tem que saber avaliar, é lógico, né? Mas é importante você encaminhar para um especialista se você não estiver seguro naquela avaliação. Porque você vai ganhar e a criança vai ganhar. Quando você estiver com um paciente, você não esqueça que ele é o amor da vida de alguém. Ele é uma criança, ele faz parte de uma família, de uma mini sociedade. E a gente, às vezes, por ego, a gente não quer o melhor para esse paciente, porque a gente acha que a gente está afetando o nosso ego. Então, dentro da fonoaudiologia, a gente tem muito ego, infelizmente. Mas a gente precisa entender que não é sempre que eu consigo ter um critério, um olhar avaliativo que vai favorecer essa criança e vai favorecer meu próprio trabalho. Então, na dúvida, procura um profissional especialista para encaminhar essa criança para avaliação. Isso não é desmerecer o seu trabalho, o seu conhecimento. Pelo contrário, vai enriquecer o seu trabalho, tá?
A gente tem alguns diagnósticos diferenciais. Esse material tá também lá na página do Mundo TDL. A gente tem algumas diferenças, né? E aqui a gente vai falar sobre alguma delas, começando pela ecolalia. Então, não sei se vocês lembram o que é ecolalia. É quando a criança repete, né? Algumas expressões, algumas palavras. A gente tem 2 tipos de ecolalia. A gente tem a ecolalia imediata, é quando você pergunta assim, você quer comer hoje? Aí a criança fala assim, quer comer hoje? Então, ela repetiu exatamente aquilo que você acabou de falar, num sentido de resposta. E muitas vezes numa entonação de resposta. Você quer comer hoje? Quer comer hoje. Comer hoje. Essa ecolalia é uma ecolalia imediata, é uma ecolalia de resposta com função. Nessa ecolalia, ela pode estar presente no TDL. Diferente de uma ecolalia tardia. A criança viu um episódio da Peppa e a Peppa falou assim, foi tão divertido. Aí a criança passa o dia inteiro fazendo assim, foi tão divertido. Foi tão divertido. Aí foi tão divertido. Sem função. E acontece também, aí a gente esquece tardia imediata e vai lá para confusão e sem função. Esse mesmo foi tão divertido aparece no momento em que a criança está ali e fala assim, nossa, que legal! Você falou para a criança fala assim, foi tão divertido. Foi com função ou foi sem função? Isso foi com função. E aí a gente pensa numa criança que não tem tanto repertório verbal assim. Então, ela pode se apropriar de algumas falas que ela identifica como funcionais e aplicar num contexto de conversa. Algumas falas de desenho animado. Então, isso aí a gente também tem que ter bastante cuidado. E aí, voltando a falar de repertório, a criança com TDAH ela tem muita dificuldade de repertório, né? E essas dificuldades de repertório podem gerar conversas e assuntos repetitivos, que é diferente de ter interesses restritos, né? Aquele padrão muito repetitivo que a criança não consiga mudar o rumo da prosa, como é no TEA. A criança com TDL, então, digamos que é uma criança que gosta muito de dinossauros. E ela aprendeu muita coisa sobre dinossauro e a família toda favorece essa repetição, porque ela só dá brinquedos de dinossauro. Então, é uma criança que só gosta de brincar de dinossauro, porque só tem brinquedos de dinossauro, o quarto dela só tem dinossauro, e ela aprendeu tudo sobre dinossauro. Você acha que numa conversa ela vai se arriscar a falar de outra coisa? Se ela não tem repertório? Ela já aprendeu o roteiro da conversa do dinossauro. Oi, tudo bem? Eu sou o João, eu gosto de dinossauros. Você conhece o Tiranossauro Rex? Isso para ela é confortável. Ela não vai falar assim, oi, tudo bem? O que você gosta? Ela não vai deixar você fazer isso. E é inconsciente, mas ela não vai fazer, porque para ela não é confortável falar de outra coisa. Então, isso pode gerar conversas e assuntos repetitivos. Porém, o João, que está dentro do TDL, se você mudar o rumo da prosa e falar do tubarão, ele vai aceitar, porque você fez uma proposta, você está conduzindo a conversa. Tá? Pode ser que ele queira voltar para o dinossauro? Pode, mas a partir do momento que você propõe, ele também vai de novo. Ele se permite, ele flexibiliza esse repertório. Diferente da criança com TEA, que está lá no dinossauro, e se você falar do tubarão, ele não vai te acompanhar, ele vai continuar no dinossauro, tá? E aí a gente fala que é diferente não ter habilidade, como no TDL, então a criança que não tem habilidade de falar, ela não sabe o que fazer. Ela quer se comunicar, mas ela não sabe o que fazer. É diferente de não ter intenção. Porque quando a criança é TEA, ela não tem intenção, o comportamento vai ser o mesmo, vai ser de isolamento. Né? O ápice, né? A ponta do iceberg vai ser a mesma. Mas é diferente de não ter habilidade para não ter intenção. Então, no TDL, é uma criança que não sabe o que fazer. Ela quer falar, mas ela não sabe o que fazer. Diferente da criança com TEA, que não tem essa intenção. Mesmo os TEAs mais leves, eles não fazem muita questão. Eles estão na roda, mas eles não têm fazer essa questão de socializar. Para eles não é tão prazeroso assim. E a gente consegue identificar isso muito, muito rápido na criança, tá? Então, a gente vem aqui agora para os subsistemas da linguagem. Passando um pouquinho do TEA para o TDL. No TDL, a gente tem um comprometimento no corpo da linguagem. E aí, esse corpo da linguagem, vocês já devem ter visto esse homograma aí na universidade, mas esse corpo da linguagem que tá atingido no TDL, ele tem algumas aplicabilidades.
Então, eu sempre falo para a gente imaginar que a nossa linguagem é a nossa né, o desenvolvimento da linguagem, ele é uma caixinha, que eu vou nascer com essa caixinha. Então, imaginem que eu nasci com essa caixinha, nasci preparada com essa caixinha, e essa caixinha, ela tem uma predisposição. Então, eu já nasci predisposta a adquirir uma língua. E aí, o que eu vou fazer com essa caixinha? Onde eu vou usar essa caixinha? Da maneira que eu vou abrir, fechar essa caixinha? Isso tudo, o uso é a pragmática, o concreto de uma língua. Então, onde que eu vou falar? Como eu vou falar? O que eu vou falar agora? O que eu não posso falar agora? De que maneira? De que nuance? Isso tudo é a pragmática, é o uso dessa caixinha. É o uso da linguagem, é o concreto da linguagem. Aí a gente parte para a semântica, que pode estar alterada no TDL, é pragmática. A semântica é o conteúdo, é aquilo que está dentro da caixa. Então, são todas as palavras que eu vou adquirindo durante a minha aquisição da língua. Então, o conteúdo, ele não é somente de substantivos. A gente fala de léxico semântico, que é o vocabulário, ele não é somente de substantivos. Na nossa língua, o conteúdo, ele é feito de classes abertas, que são os substantivos, verbos, adjetivos, e classes fechadas, que são o quê? Preposições, pronomes, conjunções, advérbios, que são as palavras que dão função numa frase. A palavra conteúdo, que são as palavras de classe aberta, são as palavras que vão dar o conteúdo, o nome, né? O nome para essa frase, o verbo dessa frase é o conteúdo da frase. E as palavras de classe fechada vão dar a função para esses nomes, para esse conteúdo. Então, eu não posso pensar em avaliar somente substantivos. Eu preciso avaliar essa criança no sentido de todo o conteúdo da linguagem dela. E aí, quando eu for aplicar a intervenção, eu também preciso dar conta de todo esse conteúdo que ela não tem ou que ela não está tendo. E aí, a gente precisa também dar conta disso. Então, é muito importante eu falar que o vocabulário, ele não é somente substantivos. E a gente tem uma conduta na fonoaudiologia, isso aí já, na verdade, é histórico, que quando a gente fala de vocabulário, a gente fala de cadernos de vocabulário e somente substantivos, ou no máximo verbos, mas a gente esquece de todos os outros conteúdos que precisam ter. Para quê? Para a gente conseguir atingir a forma. Então, a gente entra na forma, que é a morfologia e a sintaxe. É o quanto eu vou pegar esse conteúdo e modelar. Então, às vezes, a palavra, eu preciso modelar a palavra, que não é exatamente aquela que surgiu na hora. Então, se eu quero falar andava, eu pego a palavra andar e modelo com a morfologia. E essa palavra andava, ela pode estar no início, pode estar no final? Onde ela vai estar? Isso é sintaxe. É ordenação desse conteúdo. Então, a gramática, que é a morfologia, a sintaxe, é a forma que, junto com a fonologia e a fonética, vão modelar esse conteúdo a fim de eu expressar realmente ou de eu compreender. Então, quando eu falo de fonologia, eu estou falando de quê? De som, não é isso? De forma do som, de eu entender que som é aquele, que representação eu vou fazer. Então, para falar bola, eu represento esse som. E aí eu estou falando de fonologia. E a fonética é a articulação desse som. Tá? Então, aí eu dei forma para o conteúdo e já sei como usar. Então, isso tudo é o quê? Sistema de linguagem. É bem fácil. Bem fácil. Aqui a gente tem um esquema sobre como que funciona essa linguagem, né? Linguagem, quando a gente fala de língua, linguagem, como é que funciona? Então, eu tenho um sentido de transmissão, né? O que acontece no TEC, às vezes a criança ela não vê sentido em transmitir alguma coisa. Então, a gente já começa o embate aqui no processo de produção e de compreensão linguística. Tá? Mas naturalmente, a gente tem um sentido da mensagem transmitida. Então, ele é uma criança que ele está pensando no bolo. Então, ele tem um sentido. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai acessar os conteúdos. Ele vai acessar o conteúdo dessa mensagem.
Então, deixa eu acessar aqui o conteúdo dessa mensagem. Primeiro, eu quero saber para onde eu vou usar. Então deixa eu voltar aqui. Eu vou para o uso. Eu vou ver o que eu vou usar. É para quem? Eu vou descrever, eu vou falar para quem? Eu vou usar a minha mensagem para quê? Então, eu estou pensando em pragmática. E aí, eu vou lá para o conteúdo. Aí, sim, eu vou acessar toda a representação lexical, quais as palavrinhas que eu preciso fazer para poder dar sentido a essa mensagem e ao uso que eu já sei que eu vou fazer. E aí, eu vou acessar lá, ó, bolo, fazer, querer, eu. E aí, eu vou acessar esse conteúdo. Aí, eu vou dar forma. Porque eu quero agora, ou eu quis antes, ou eu vou querer. Aí, eu vou começar a combinar os morfemas, começar a combinar morfemas, grafemas. Eu vou começar a combinar isso tudo. Fazer uma combinação dessa forma. Aí sim eu vou chegar na fala, na frase. Eu quero fazer um bolo. Eu não posso botar bolo, quero eu fazer. Não vai dar sentido, não vai dar interpretabilidade para o que eu quero. E se eu estou falando que eu quero agora, eu não posso falar eu queria. Porque senão não vai dar interpretabilidade para quê? Para o sentido da minha mensagem. Então, é tudo aí um esquema combinado. E a criança com TDL, ela vai ter dificuldade em várias dessas etapas. E aí ela não vai conseguir formular essa mensagem que ele quer transmitir. E isso dá muita agonia para ele. Né? É uma criança que ela vai ter muitas dificuldades emocionais também. Por quê? Porque ela quer tentar falar e não consegue. Eu não sei se vocês já foram para um país que vocês não sabiam nada da língua, mas dá uma agonia muito grande. E é exatamente isso que acontece com a criança com TDL. Eu sempre dou um exemplo de mim mesmo. Eu entendo muito bem o inglês, leio muita coisa em inglês, eu leio praticamente todo dia em inglês. Eu compreendo inglês, então eu assisto um filme, eu consigo fazer a compreensão, mas o falar, para mim, é muito difícil. Eu fico catando cavaco, eu fico pensando, eu fico transformando, né? E aí tentando. Então, a gente vai pensar que a criança com TDL é uma criança exatamente isso, ela não consegue combinar e ela não tem onde catar, porque eu fico catando na minha língua materna, mas a criança com TDL não tem onde catar o que ela vai falar. É porque eu tento combinar, eu tento fazer um sentido no the books on the table, livro, books, livro, E aí eu fico tentando ali associar, mas a criança com TDL, ela não tem essa associação, ela não tem essa referência, porque ela é uma estrangeira na sua própria língua, tá? E aí o que a gente vai ter de manifestações nesses subsistemas da linguagem? A gente vai ter manifestação no uso, na função e no contexto pragmático. Então, a criança que ela pode ter dificuldade... Que ela pode ter dificuldades numa conversa, ela pode ter dificuldades em continuar um tópico de conversa, ela pode ter dificuldade em não saber em que momento ela tem que falar. Então, às vezes acontece numa sala de aula, uma criança de 8 anos... falar uma coisa que não tem nada a ver. A professora está falando do movimento de translação. E aí ele levanta o dedo como uma criança de 3 anos e fala, sabia que hoje é meu aniversário? Não é o momento para aquilo não foi contingente. Então, não teve uma coerência do que ele está falando, né? Com o assunto que está sendo dito ali. Então, isso pode estar bem afetado no TDL, tá? E aí a gente também pensa nas crianças muito bebezinhas, que às vezes atingem lá as funções comunicativas. Então, quando a gente fala de pragmática, a gente está falando de comunicação e o concreto disso. Então, às vezes, tem crianças que vão ter dificuldade nesse uso, desde muito pequenininhas, de como se comunicar. E aí, às vezes, se traduz em birra, se traduz em se jogar no chão, porque às vezes ela não fala, eu não quero, chega, né? Não tem um protesto. Quando a gente usa a função protesto, é para isso. E, às vezes, a criança não sabe usar essa função. Então, a gente tem vários comportamentos dentro da pragmática que podem estar gerando disruptores, né? Na verdade, podem estar gerando comportamentos inadequados, entre aspas, né? Porque eu acho isso muito feio, comportamento inadequado. Inadequado para quem? Mas podem estar gerando comportamentos que não eram esperados para o desenvolvimento infantil. Então, a gente tem que avaliar a pragmática desde muito cedo.
E aí a gente pensa que nas estratégias do âmbito terapêutico, primeiro a gente vai lá, avaliei toda essa pragmática, e aí agora eu preciso pegar essa pragmática e usar como base. Lembra que eu falei lá atrás que a pragmática é o uso? Olha, ela está englobando tudo, é como eu vou usar a caixinha. Então, se eu estou fazendo uma intervenção, não adianta falar coisas sem nenhuma aplicabilidade funcional para uma criança, se ela não vai saber fazer esse uso durante uma conversa. Então, vou dar um exemplo. Se eu estou explicando um simples oi e tchau, e aí você fala assim, olha, vamos falar? Oi, repete para mim. Oi, aí tá dando até um tchauzinho assim. Agora a gente vai embora e vai falar tchau. E aí você não tá fazendo também uma aplicabilidade tão grande de base pragmática. E aí, numa brincadeira, você pode sim inserir isso. E aí ele chegou e falou o quê? Oi! Oi, amigo! E aí você está dando saudações iniciais para essa criança no meio de uma brincadeira. Então, estou dando um exemplo muito simples. E outras questões, por exemplo, tem criança que não tem dificuldade de falar no telefone. E aí você pode inserir atividades do falar no telefone junto com a sua terapia, usando isso de base pragmática. Então, base pragmática é você ensinar essa criança como ela vai fazer uso daquilo que você realmente está apresentando para ela. Vou novamente falar do caderninho de vocabulário, que vocês estão vendo que eu tenho um ranço desse caderninho de vocabulário. Mas, por exemplo, eu tenho aplicabilidade se eu mandar a criança repetir todos os nomes das frutas. Qual a aplicabilidade disso para ela? Nenhuma. Ela saber só o nome das frutas? Ou é diferente dela falar assim, eu vou comer uma maçã, eu quero comer uma maçã, que delícia essa maçã. É muito diferente. Então, todo esse processo de base pragmática, ele tem que ser muito considerado no nosso planejamento terapêutico. Principalmente para criança com TDL que tem dificuldade em reconhecimento do uso concreto da linguagem. Aí a gente parte para o campo léxico-semântico. Quando a gente fala do campo léxico-semântico, eu estou falando aí de palavras, muitas palavras. Mas aí eu estou falando do quê? Eu estava falando lá do conteúdo, de combinações. Então, a gente tem uma coisa chamada vocabulário amplitude e vocabulário profundidade. O vocabulário amplitude, o que é isso? É aquela prova que a gente já conhece do ABFW, prova de confronto. Você apresenta uma figura e a criança fala. Você apresenta outra figura e a criança fala. E aí, pasmem vocês, algumas crianças com TDL, elas realmente têm muitas dificuldades nessas provas de confronto, né? Nessas provas de vocabulário. Mas muitas não têm dificuldades nessas provas. E aí, por quê? Porque ela não tem dificuldade nesse léxico mais de amplitude, esse léxico mais simples, principalmente quando a gente fala de substantivos. Tá? Então, às vezes, a criança não vai se traduzir naquilo. Mas é uma criança que falou para você maçã, falou banana, e na hora que ela está tentando conversar com você, não vem a palavra maçã, não vem a palavra banana. Então, ela não tem dificuldade na amplitude, ela tem dificuldade no acesso a esse léxico. Ela tem dificuldade na profundidade, no combinar palavras, no acessar essas palavras. Então, muitas das vezes, a criança com TDL, ela tem mais dificuldade na profundidade do vocabulário do que na amplitude, e mesmo as crianças pequenas. Então, tem muita gente que fala assim, não, o vocabulário dele receptivo é muito bom. Ah, como é que você sabe? Ah, eu fiz a prova de vocabulário, eu apresentei as figuras, perguntei qual era e ele me respondeu. Isso não é saber se ele tem realmente um bom vocabulário receptivo. Bom vocabulário receptivo, ele compreender todo o vocabulário esperado para a idade. Então, ele tem que compreender ações, adjetivos, as palavras formais, que são as palavras funções. Então, isso tudo são as relações de palavras. Então, o campo léxico-semântico ele é muito mais do que só substantivos. O campo léxico-semântico ele é muito profundo e a gente precisa aprofundar isso, tanto na nossa investigação para criança com TDL ou para criança que está chegando para a gente avaliar a linguagem, quanto para a terapia. Então, a minha terapia não pode ser baseada somente em substantivos. Porque senão, o que eu vou fazer com muitos substantivos?
E aí eu botei esse livro, que são palavras, muitas palavras, e são palavras assim, soltas, como estão aqui nesse livro. Avião, relógio, dado. O que eu vou fazer para combinar isso? Eu preciso de mais conteúdo. Eu preciso de... o avião voa. O avião voa no céu. Eu preciso desse conteúdo. Porque se eu não tiver esse conteúdo, eu não sei combinar palavras. E aí vem uma criança de 4 anos que não sabe fazer relatos. Então, se ela não sabe fazer relatos, não é porque somente eu estou ensinando muitos substantivos, mas eu estou trabalhando vocabulário com ela. Mas você não está trabalhando vocabulário amplo, né? Um vocabulário profundo, um vocabulário robusto, que realmente traduza em essa criança ter palavras para combinar em uma sentença. E aí a gente vai ter muita dificuldade nesse campo léxico-semântico na criança com TDL, às vezes, muitas vezes, gerando disfluência verbal, que parece ser uma disfluência da gagueira. E é uma criança que fica assim, aí, e ele fica buscando o que ele vai falar naquele momento. Mas ele tem uma dificuldade no acesso ao léxico, não no motor da fala. Porque a criança que tem uma disfluência motor, ela sabe o que ela vai falar. Mas, na verdade, ela não consegue motoramente produzir aquilo. A criança que tem uma disfluência verbal do TDL é uma criança que fica buscando o léxico, uma palavra que não está vindo. E acontece também muitos erros lexicais. A criança, às vezes, inventa palavras ou fala palavras que não tem nada a ver naquele contexto, né? Então, às vezes, está falando de janela, vai falar a porta. Então, ela teve um erro lexical, que tem dentro da mesma semântica a palavra, mas ela não está naquele contexto ali que deve ser usado. A gente também tem dificuldade da criança não combinar palavras. Por exemplo, quando a gente fala bola, automaticamente vocês pensaram em um monte de coisas. Teve gente que pensou quando jogou futebol, teve gente que pensou quando jogou vôlei. Agora eu conversando, teve gente que pensou num jogo que foi no estádio. E aí eu falando de estádio, pensou no seu time de futebol. Pensando no seu time de futebol, pensou de repente num dia que o time ganhou. Agora também a gente pode estar pensando na Copa do Mundo, que o Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha e foi uma vergonha. A gente amplia o nosso pensamento, a nossa conexão semântica e léxica semântica. E a criança com TDL, ela não faz essa conexão. Bola é bola. E às vezes bola é só aquela bola. Ela não consegue ampliar esse conceito de conexão de palavras, tá? Então, às vezes, por exemplo, quando a gente fala bola, eu já associo com o verbo, que é jogar, chutar, né? E lançar. E a criança não faz isso. Tá? Então, a gente também tem que entender que isso tem que ser trabalhado e avaliado. E aí, eu já estou falando a questão, eu acabo me adiantando, eu fico botando os slides, mas eu adianto antes. No âmbito terapêutico, a gente não pode se preocupar somente com ensinar palavras para ampliar o vocabulário, né? E que palavras são essas? A gente precisa ensinar como combinar essas palavras e como estabelecer essas conexões. Tá? Isso é muito importante, não só para o TDL, mas para qualquer terapia de linguagem. Qualquer terapia de linguagem, a gente não pode só pensar em substantivos, e sim pensar em todo o vocabulário da língua, a nossa língua é o português. Qual é o vocabulário da minha língua? Eu preciso pensar nisso, nessa função. Aí a gente pensa nas habilidades gramaticais. Nessas habilidades gramaticais, eu estou aqui pensando em como estabelecer uma computação da linguagem. Então, a habilidade gramatical é justamente eu fazer uma computação da linguagem. Então, após eu estabelecer o uso e o conteúdo, eu vou começar a dar forma para a linguagem. Então, eu já sei o uso daquilo ali, eu já sei a concepção da minha mensagem, eu quero transmitir uma mensagem e eu já sei como fazer, o que eu quero fazer. Eu já sei o conteúdo que eu vou usar. Agora, eu preciso dar forma para a linguagem. Então, como é que eu vou dar forma? Primeiro, eu vou acessar o meu léxico, o meu conteúdo, e já vou saber onde colocar esse conteúdo. Então, a habilidade gramatical, ela me traz esse processo de saber onde colocar as palavras e saber o que fazer com essas palavras. Porque, como eu disse anteriormente, se eu quero falar um verbo, nem sempre eu vou usar a mesma forma para tudo. Esse verbo, principalmente no português, a nossa língua ela é chamada de língua românica. É uma língua muito rica em morfologia. É uma língua muito rica nessas flexões verbais. Por isso que para a gente aprender o ING do inglês é tão fácil, porque aquilo ali é uma flexão verbal. E o inglês ele é rígido.
O inglês não é uma língua românica, é uma língua muito rígida. É uma língua que o verbo é sempre o mesmo. Então, na nossa, não. Ela é muito diversificada em flexões verbais. Então, para dar interpretabilidade, eu não preciso de um auxiliar, como no inglês. Eu pego o meu próprio verbo e dou forma para ele. Então, para falar um verbo no passado, eu tenho uma morfologia. Para falar no futuro, eu tenho outra. Para falar no presente, eu tenho outra. Para falar no presente contínuo, eu tenho outra, no gerúndio. Então, isso tudo é uma morfologia que vai dar interpretabilidade para a minha fala. Então, nisso, a criança com TDL, ela tem muita dificuldade, tanto às vezes no compreender, quanto no expressar. Vocês querem ver? Uma criança até maiorzinha. Eu não lembro se eu estava avaliando. Eu acho que a Eduarda, não sei se a Eduarda está aqui assistindo, eu acho que ela estava comigo. Se tiver, pode falar, Eduarda. Eu acho que eu estava avaliando essa criança. E aí, mas eu lembro exatamente da cena. Tinha um dragão e tinha um navio. E aí eu queria que ele entendesse esse processo de compreensão da morfologia passado. E aí eu peguei o dragão, eu falei assim, nossa, que legal esse dragão é lindo. Mas eu acho que ele vai destruir, ou ele vai combinar, eu não lembro exatamente o que eu falei, com um navio. Você já viu que a gente tem um navio aqui enorme, a gente ia acabar de pegar o dragão. Ele viu onde estava o dragão, e o dragão agora estava no meu colo. Eu falei assim, vamos ver onde estava esse dragão, porque do lado tem um navio, mas eu também compliquei a vida da criança, fiz sair fumacinha. A Vanessa também está aqui, que ela também trabalha comigo, e a Vanessa, ela fala assim, coitada da criança, você está fazendo sair fumacinha da cabeça dela. E é exatamente isso. Então, no processo de avaliação, eu já estava fazendo isso. E eu botei o dragão no meu colo e falei assim, então agora você vai lá ver onde estava o dragão, que do lado tem o navio. Aí ele olhou assim, tá aí o dragão. Eu falei assim, não, onde ele estava? Tá aí. E assim, ele começou a ficar nervoso. Tá aí o dragão, olha o dragão. Tipo assim, ô, seu idiota, você não tá vendo o dragão aí no seu colo? Eu falei, não, mas onde estava o dragão? E ele não conseguia entender. E aí você vê que é uma coisa muito simples, é uma criança super esperta, super falante, tá com algumas dificuldades, mas muito falante, com uma compreensão até muito boa, e ele não compreendeu o que eu estava. Vai que eu não avalio isso. Eu não vou colocar no meu relatório, nas minhas metas terapêuticas, que essa criança precisa compreender morfologia verbal. E é uma criança que não compreendeu. Então, no enunciado de escola, ela não ia compreender. Então, e aí eu vou falar assim, não, mas ela tem um vocabulário bom e ela tem um bom nível de compreensão. Ela tem, realmente, mas olha o custo que isso aí iria fazer para ela. Então, o quanto que essa habilidade gramatical também é muito importante. E como ela está muito alterada no TDL, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, um exemplo. A criança botou assim, onde é a sua escola? Ela botou, legal. Vocês acham que, vamos pensar no exercício. E podem falar, por favor. O que vocês acham que aqui ela não entendeu? Vamos lá. Fabrícia, dá nota depois. O que vocês acham que aqui ela não entendeu? Já estão colocando aqui o onde. Ah, tá bom. Porque, na verdade, eu não estou vendo o chat. O conceito de onde. O conceito de onde. Aqui no chat. Conceito de onde. O onde... mas não foi nenhuma pupila minha, não, né? Porque elas não valem. Não, foi a Flávia, a Isabelle e a Flávia não vale, Flávia. Você não vale. Bom, mas vamos lá. Onde é substantivo? Eu avalio em alguma prova de compreensão? Muito difícil. E o que acontece no onde? O onde, ele me denota a compreensão de semântica de lugar. Na verdade, a gente chama de deixis, né? Que está dentro da pragmática, da compreensão do lugar. Então, é uma semântica de lugar. Mas ele é um interrogativo e ele é um advérbio. Olha quanta função tem esse onde. Ele não entendeu o onde. Mas ele sabia o que era escola? Deixa eu voltar aqui para ver o chat de vocês. Ele sabia o que era escola? Vocês acham que ele sabia o que era escola? Sim, né, Elisa? Estão respondendo que sim, isso. Eu tô vendo. Agora eu voltei aqui para ver. Lógico que ele sabia o que era escola. E aí, por que então ele não respondeu?
porque ele não sabia o onde. Mas lá na minha prova de vocabulário, o que eu vou fazer? Vou saber escola. Então, para mim, eu não vou pegar isso aqui nele. Mas ele não vai entender quando perguntarem para ele. Mas como que esse menino não entende se ele sabe o que é escola, gente? Pelo amor de Deus. Por quê? Porque eu não avaliei essa compreensão desse elemento sintático, que é o onde. Onde é a sua escola? E não como é a sua escola. E a escola? É legal. Todo mundo fala de escola é legal, escola é legal, escola é legal. Então, ele não compreendeu onde. Olha lá embaixo. Quantos amigos você tem? O substantivo conteúdo da frase, ele entendeu. Qual é o conteúdo dessa frase? Vamos voltar lá para ver vocês responderem. Qual é o conteúdo dessa frase? Amigos, muito bom. Então, conteúdo é amigos. Mas ele não entendeu o quê? O quantificador. Quantos? Ele entendeu, amigos você tem. Que amigos você tem? Qual amigo? Amigos. Meu amigo é o Pedro Davi. Mas ele não entendeu o interrogativo quantos, que é uma semântica de quê? De quantidade. Então, tá ligada à semântica, mas ele é um elemento sintático. Ele não entendeu, ele não teve uma compreensão sintática dessa interrogação. Agora, olha só, agora eu dificultei mais ainda. Eu tirei fumacinha, Vanessa. Tirei mais ainda a fumacinha aí da cabeça da criança. O que você faz quando fica doente? Tem febre. Tá certo? Não tá certo. Porque eu perguntei o que você faz quando fica doente. Doente, febre. Então, o conteúdo dessa frase, ele entendeu. Qual era o conteúdo dessa frase? Doente. E você também, a gente pode pensar que é tão doente. Você doente, febre. Mas é muita febre. Tô sempre com febre. Mas não é. É chora, vai ao médico, chama a mamãe, fica pertinho da mamãe. Enfim, era outro tipo de resposta que eu estava esperando. Mas o conteúdo dessa frase, ele sabe que é doente. Mas ele não compreendeu todo esse elemento. Esse aqui, então, é um custo gigante. Essa frase aqui. Então, muitas dificuldades na linguagem receptiva de crianças com TDL estão ligadas a essa dificuldade na compreensão dos elementos sintáticos. Eles vão receber uma mensagem de maneira fragmentada. E aí a gente não consegue encontrar onde está o problema. Na verdade, o problema está na compreensão desses elementos sintáticos. Tá? Tem outras situações, mas eu estou trazendo as mais corriqueiras para vocês. Tá? A gente também tem esse aqui está lá no manual do TDL, é um manual bem fácil, tá? Ele é bem tranquilo de vocês lerem, de vocês entregarem para as pessoas. É bem legal o manual do TDL. Lá no manual do TDL, a gente tem, assim, uma organização sintática bem estranha, né? A criança fala assim, parque vamos. A mamãe entendeu, boa ideia, vamos ao parque. Então, ela faz uma confusão na sentença. Essa organização sintática dela está completamente bagunçada. Essa outra questão aqui, cão sentar. E aí, sim, o cão está sentado. No português acontece pouco, mas acontece. Mas esse é um marcador para o TDL do inglês. Então, esse livro é um livro que foi traduzido. A gente recebeu uma autorização da NAEPLIC, que é uma associação britânica, né, para divulgar e produzir materiais. Então, nós recebemos autorização e nós podemos traduzir o manual do TDL, que, na verdade, era SLI Handbook, que agora virou DLD Handbook, que a gente já está com a nova versão e a gente está traduzindo lá no Mundo TDL. Mas esse marcador a gente não tem tanto no inglês, no português, a gente tem mais no inglês. Porque manter no infinitivo é um marcador do inglês. Porque lá eles usam muito o ED, né? Esse auxiliar para a criança não ficar tão aparente, porque é uma língua muito rígida. No português, a gente tem mais, assim, a mudança da morfologia. Tá? A gente tem, tipo, cachorro, eu sentou, né? Cachorro sentava. Cachorro sentando. E aí, enfim, é diferente no português. A gente muda a morfologia do verbo. No inglês, eles mantêm mais esse padrão de infinitivo. Mas também pode acontecer no português. No ambiente terapêutico, eu tive uma reunião até com uma professora da UF. Eu participo de um grupo de pesquisa da UF.
e eu participo do programa de mestrado da PUC em psicolinguística. E a gente estava escrevendo um artigo crítico em relação à intervenção gramatical, a intervenção e a avaliação gramatical. A gente tem muito pouco instrumento avaliativo para a gramática. E a gramática ela é essencial, porque a gramática ela é o esqueleto de uma língua. Não existe língua sem gramática. Então, a gente não pode deixar de avaliar a gramática de uma criança, né? E ela é essencial nesse processo de aquisição. Inclusive, tem uma teoria do modelo integrativo de aquisição, que eu me baseei nele para fazer um modelo de intervenção, que é que eles chamam de bottom-up e up-down. Então, uma criança, a nossa aquisição, ela é de cima para baixo. Ela não é de baixo para cima. O que é isso? A nossa aquisição da língua, ela parte da gramática. Ela parte da compreensão dos termos formais de uma língua, para depois a partir para os termos semânticos, para as palavras conteúdo. Por quê? Porque são as palavras da gramática, são as palavras formais que se repetem sempre. É sempre uma morfologia no final, é sempre um determinante, é sempre um artigo que vem antes de um nome. E os nomes vão variando, mas sempre tem um A e um O. Sempre tem uma flexão de gênero, sempre tem uma flexão de verbal que se repete em várias palavras. Amou, cantou, né? Assim. E aí, a gente sempre tem essa morfologia que se repete. Então, a criança ela percebe primeiro a morfologia da língua, ela percebe primeiro os aspectos formais de uma língua, para depois perceber o conteúdo semântico dessa língua. Olha que incrível. E isso aí já é provado por pesquisas psicolinguísticas. Então, se a gramática é tão essencial no processo, se ela faz parte do esqueleto, quando é que eu vou começar essa intervenção? Respostas, por favor. Quando eu vou conversar, como eu vou começar uma intervenção gramatical numa criança que tem um processo de atraso nessa aquisição? Quando? Quando é que vocês acham que a gente tem que começar? Esperando. Eu vou ter até que puxar. Vou até tirar o meu negócio para olhar para vocês. Peraí, deixa eu botar aqui assim, tirar o negócio aqui, parar de compartilhar. Aí agora eu vou olhar para vocês. Eu quero olhar para vocês, não olhar para o chat. Não precisa abrir a câmera, não. Mas eu quero saber quando que vocês acham que a gente tem que começar uma intervenção gramatical? Não vale Eduarda, não vale Flávia, não vale Vanessa. E não vale Gabriela, que eu sei que está aí também. Tudo escondidinho. Acho que também a Mariana está aí. E aí, o que vocês acham? Não sei se a Érica tá. Tudo ex e atual estagiários. Mas o que vocês acham? Quando que eu vou começar? Não fiquem com medo, não, gente. Bota aí. A gente está aqui conversando. Não é prova, não. Ah, Laila, muito bom. O quanto antes. Muito bem. Então, sempre. Aí eu vou falar para vocês, vou usar o quanto antes, vou usar assim, sempre, precocemente, exatamente. Eu vou fazer a minha intervenção gramatical sempre, desde sempre. Desde sempre eu vou pensar no corpo de uma língua. Eu não vou falar vaca, cachorro, coelho, eu vou falar, olha, essa é a vaca. A vaca faz mu, a vaca mora na fazenda. Mas eu estou mostrando para essa criança o corpo. Mas, Vanessa, a gente não tem que simplificar para essa criança adquirir? Não, vocês têm que repetir. E aí a vaca vai estar sempre ali. Mas eu estou mostrando o corpo da língua. Não se estimula a palavra isolada, porque palavra isolada não é corpo da língua. Palavra isolada não está dentro do esqueleto da língua. Ela está dentro do esqueleto, mas ela não forma o esqueleto. Principalmente substantivos. Então, esqueçam esse conceito que a gente tem muito forte de falar que vocabulário é ensinar muitas palavras soltas, quando não é. A gente precisa dar conta dessa gramática, a gente precisa ensinar língua. Ensinar língua, ninguém aprende inglês book, cat, dog. Ninguém aprende inglês assim. O que a gente aprende primeiro quando vai aprender inglês? Saudações.
Aí entra no verbo to be. Aí entra até em vocabulário. Sempre tem vocabulário e gramática junto para aprender inglês. Por que para o português eu vou ensinar diferente? Eu estou ensinando português para uma criança. E aí o que eu vou esperar daquela criança, desde pequenininho, é que ele aprenda português. Então, eu preciso apresentar o corpo desse português. O corpo é a gramática. Tá? Muito importante eu falar isso. As habilidades fonológicas, elas vão vir com as representações dos sons. Então, eu vou continuar da forma para essa fala, né? Agora eu vou pegar e vou representar o som daquilo que eu quero falar. Toda morfofonologia, ela vai estar representada por sons. Então, eu tenho dificuldade na representação sonora. A criança, ela pensa na bola, ela formou a palavra bola, mas ela não tem maturidade para falar líquida. E aí, o que ela fez? Boia. Ela não conseguiu dar forma nessa representação. Mas ela tem 3 aninhos. E não é esperado que uma criança de 3 anos fale líquidas. Então, tá tudo certo. Ela representou bola, ela tá tentando falar bola, mas ela faz uma simplificação. Ela faz um processo fonológico nessa representação. Agora, a partir do momento que essa criança tem 6 anos, que eu já não espero mais que tenha simplificação dessa líquida lã, isso já é um processo fonológico que está atrasado. É uma criança que tem um transtorno fonológico, ela tem um erro na representação sonora que era esperado da sua idade, ou era esperado no processo de aquisição, mas não é mais esperado na sua idade. E aí eu tenho um transtorno fonológico, um custo fonológico nessa fala. Agora eu tenho crianças que vão pegar bola e vão representar de uma maneira que não é esperada. Vamos dizer que ela falou bola. Dessonorização, ela não é esperada no processo de aquisição da fala, da linguagem. O processo de aquisição fonológica. Então, ela tem um processo fonológico atípico. E aí a gente precisa saber se isso é questão motora, fonética, articulatória, ou realmente é uma questão de representação sonora que está atípica. Tá? Então, isso aí também é outra aula. Mas aí a gente tem um transtorno fonológico que pode ser típico, que é quando é esperado lá no processo de aquisição, e eu posso ter um transtorno fonológico atípico, que não é esperado. Em nenhum momento uma criança é esperada que ela dessonorize. Tá? Então, tem um erro nessa representação. E eu também posso ter um erro que acontece menos, mas também acontece na percepção dos traços sonoros. Então, a menininha falou assim, o leite vem da vaca. A menina falou assim, faca? O leite vem da faca? Que faca? Porque ele representa, na percepção da vaca, uma faca. Então, também é uma outra situação que a gente tem que pesquisar. A gente tem testes para isso, tá? Tem testes para a gente avaliar essa percepção dos traços sonoros. Quando eu começo a perceber que a criança tem muita dificuldade de compreensão, eu também posso fazer uma avaliação delas, tá? Aí aqui a gente tem um quadrinho que é o que é esperado dentro desse processo de aquisição. Esse quadro ele é menos conservador do que o ABFW que vocês estão mais acostumados. Essa aqui é o Lampres, um estudo feito pela Lampres, lá do Rio Grande do Sul. O pessoal do Sul, eles têm muitos estudos em fonologia, em transtornos motores. E aí lá, ela me traz aqui que as vogais, elas vão até 1 ano e 9 meses, as plosivas até 2 anos e 2 meses. Então, ó, p, b, t, d, k, g, t, t. Isso aí é até 2 anos e 2 meses. Isso aí é um processo de aquisição, não um processo fonológico de alteração. Então, essa criança é esperado que ela tenha esse fonema até 2 anos e 2 meses. É esperado que a criança tenha as nasais até 2 anos e 2 meses também, mananha. Fricativas até 3 anos e 6 meses. As líquidas até 4 anos e 2 meses. E complexo até 5 anos. Podem ter alterações que são esperadas dentro do processo de aquisição. São aquelas que vocês estudaram com a BFW. Isso é esperado ter posteriorização de plosiva linguodental. Então, é esperado que uma criança fale, em vez de falar tatu, fale cacu. É esperado. Só não é esperado acima de tal idade.
e é esperado que ela tenha todo esse inventário fonético até 5 anos. Então, se eu avalio uma criança, eu tenho que saber se ela tem tudo isso até 5 anos. Se ela não tem, ela tem um atraso no processo de aquisição do inventário fonético. Isso pode acontecer no TDL, sim, tá? Mas outra coisa que é muito importante eu falar aqui, não é regra. Então, escreve aí na capa da Bíblia, na capa do caderninho da Fabrícia e da linguagem, que vocês estão estudando com ela. Não é regra o TDL alterar fala. Não é regra o TDL ter alterações fonológicas. Porque a fonologia é uma interface da linguagem. Uma. Se eu tenho um prejuízo de gramática, se eu tenho um prejuízo de semântica, vocabulário, aquilo, tudo que eu falei até agora, ele pode ter TDL. E não necessariamente ter obrigatoriamente uma alteração de fala. Então, a alteração de fala não é uma obrigatoriedade para o diagnóstico de TDL, não é uma condição sine qua non, não é, tá? Tem crianças com TDL que não têm alterações de fala. Tá? Então, pode estar alterado, mas pode também não estar. E aí a gente pensa na consciência fonológica, que pode... Ai, Jesus, já estou em cima da hora. Que pode também estar alterada no TDL, essa consciência fonológica. E a gente tem um processo de aquisição, então uma questão que a gente tem que avaliar também e intervir. Então, a partir dos 4 anos, a criança tem noção de palavras, então ela sabe que na frase a bola caiu, tem 3 palavras. Ela também adquire na mesma idade, um pouquinho mais à frente, a consciência silábica. Então, ela sabe que bola tem dois pedacinhos. Bola. E a noção de rima, ela vem antes da literação. A noção de rima é saber que avião rima com mão, rima com chão. E a literação é saber que uma palavrinha começa igual a outra. Bola, bota. Isso a literação é um pouquinho depois. E a consciência fonêmica, ela começa aos 5 anos, mas, na verdade, ela vai lá para os 6. Então, uma criança, ela só está preparada para ser alfabetizada a partir dos 6 anos, tá? Porque se a gente sabe, a gente tem uma estrutura chamada corpo caloso. E esse corpo caloso, ele só é maturado, essa transmissão de hemisfério direito para o esquerdo, a maturação só ocorre aos 7 anos. Então, uma criança, ela não está preparada para ser alfabetizada. E aí a gente sabe que tem muitas escolas que, né, a propaganda é o alfabetizo aos 5, a criança que aprende aos 5 anos, aos 6. E, na verdade, não está fazendo nenhum bem para essa criança. Porque a maturação para a alfabetização só começa aos 6 anos. Tá? Quando eu tenho a consciência fonológica estabelecida e o corpo caloso maturado. No âmbito terapêutico, a fonologia, a gente escolhe alvos nessa fonologia, então se eu tenho uma questão fonológica para ser tratada, eu preciso ter esse alvo, né, o tempo inteiro na minha terapia. Então, se é uma criança que eu tenho que trabalhar a posteriorização, então eu tenho que trabalhar gato, ele fala tato, eu tenho que trabalhar gato, eu vou escolher alvos desse fonema, mas o gato, ele vai estar inserido na fazenda, na casa, o gato que faz miau, o gatinho que mora não sei o quê, gato, cachorro, eu vou estar inserindo esse alvo dentro da minha terapia, dentro dos meus outros objetivos. A gente tem bombardeio, a gente tem isso tudo, mas a gente tem que priorizar toda uma construção de linguagem. Então, a fonologia, ela se encaixa nessa construção. Então, nesse modelo integrado, a fonologia, ela tá ali, a gente tem que elencar os alvos de fala, a gente tem que elencar os fonemas, se tiver contrativo, eu tenho que elencar isso tudo, mas dentro de um modelo integrativo para adquirir a língua. Estou falando no TDL, tá? Então, não adianta, no TDL, eu tratar somente o fonológico. E aí, acaba que o que acontece? Hoje, a terapia de linguagem, ela é muito vocabulário e ela é muito fonologia. E aí esquece lá o esqueleto gramático, a profundidade de vocabulário, e inclusive também na fonologia, esquece considerar essa representação do som. Tá bom? Uma outra coisa que a gente tem que considerar no TDL, o brincar dessa criança é pobre. E ele está muito ligado ao desenvolvimento da linguagem. A criança ela tem uma dificuldade de maturação simbólica. Ela não tem dificuldade em dar sentidos a um objeto, ela não tem dificuldade de imaginar tanto, de embarcar numa brincadeira, mas ela tem dificuldade de ter uma maturação desse simbólico. No quê?
a gente tem uma dificuldade no jogo simbólico. O jogo simbólico, ele começa muito simples, muito assimilativo, e ele vai até para um combinatorial múltiplo. O que é isso? Eu combino diversas ações numa brincadeira. E isso está ligado porque eu começo a minha fala com balbucio, né, com olhares, com gestos, então no assimilativo, e eu chego o quê? Num relato. Então, o desenvolvimento simbólico, ele está muito ligado ao desenvolvimento da linguagem. E aí isso também a gente tem que considerar na terapia e na avaliação. Então, eu preciso considerar se essa criança ela sabe brincar. Se ela não sabe brincar, ela vai ter que aprender a brincar. A gente vai ensinar ela a brincar junto nas nossas atividades. Até porque o brincar é onde essa criança mais interage. É mais ela consegue a abertura dos seus colegas. Se ela não sabe brincar, aí mesmo que ela vai se isolar. A imaturidade emocional, ela está muito, muito ligada no TDL. Então, esse aqui é um artigo, ele foi lançado mesmo em 2018, mas ele é um estudo que começou em 2008. Eles em 2006, tá acabando, né? Tá acabando. Eles começaram a avaliar crianças desde muito pequenininhas até a adolescência. Na adolescência, eles descobriram que muitos comportamentos emocionais ficaram porque essas crianças não tiveram base pragmática nesse atendimento. Eles não foram ensinadas no relacionamento com seus pares e mantiveram muitas dificuldades emocionais. Então, daí a gente vê o quanto que o TDL ele custa para o sistema de saúde, porque são crianças que podem desenvolver depressão, que podem desenvolver outras questões emocionais. E aí, para terminar, eu estou botando o meu fofucho mais lindo. Não é mais lindo, não, porque eu tenho muitos mais lindos, mas ele é um dos mais lindos. A criança com TDL, eu uso muito essa frase, né? A criança com TDL nem sempre querer significará poder. Teremos que ser sua ponte, escada, para que ela consiga chegar lá. E aí, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa semana de conscientização pelo TDL, falando sobre TDL, que é a paixão da minha vida. Todo mundo que me conhece sabe que o TDL é a paixão da minha vida. Então, eu estou muito emocionada de estar aqui, estou muito feliz de estar aqui e agradecer muito a Fabrícia por ter dado essa abertura para falar aqui sobre o TDL. Tentei dar o máximo, né? Eu falei para ela, vou tentar fazer o máximo de resumão que eu possa. Mas, e que vocês consigam, se eu conseguir contagiar pelo menos uma pessoa aqui, eu já estou feliz. Para que realmente a gente consiga divulgar. O TDL ele é muito pouco falado e ele é muito prevalente. Então, ele é uma urgência na fonoaudiologia, ele é uma urgência que se fale sobre o TDL na fonoaudiologia para que a gente consiga contaminar o público em geral. Muito obrigada, tá, Fabrícia? Obrigada a você, Vanessa. Como vou meio que encerrar com os elogios aqui do chat, né? Maravilhosa! Eu acho que mas eu acho que a Gabriela, minha estagiária, não vale que ela é café com leite. Não é só ela, não. Assim, Vanessa, é lógico, acho que é muito conteúdo, né, para os nossos alunos, é muita informação nova, é muita coisa para se repensar, porque realmente a gente vê que ainda existe batem muito na tecla do fonológico, fonologia, né? E eu até costumo dizer, fonologia sem conceito não faz muito sentido. Então, né? Então, acho que é tudo uma novidade, tudo que você conversou com eles hoje, no sentido de tudo que a gente lê, né, Vanessa? Assim, a maior parte dos artigos, dos livros antigos, enfim, ainda são voltados muito para a fonologia e semântica, né? Sim. Mas foi maravilhoso, acho que foi de um aprendizado muito grande para os nossos alunos, e eu só tenho a agradecer a você por ter aceito o convite. Com certeza iremos te convidar outras vezes. Eu estou aqui, gente, é só me convidar. A gente vai fazendo com que vamos formando profissionais que conheçam mais sobre TDL, que saibam atuar e que saibam, principalmente, Vanessa, fazer esse diagnóstico diferencial, que eu acho que é importantíssimo, né? Sim, com certeza, com certeza. Que, na verdade, como eu falei, o TDL ele é muito obscuro ainda, né? A gente precisa mostrar mais ele. Essa é a minha intenção. Sigam lá, gente, @MundoTDL,
Sigam sim, eu já estou seguindo, é ótimo, tem várias dicas. Sigam. Exatamente, eu tento trazer de uma forma mais leve, mas muita informação de qualidade, não é só TikTok, na verdade eu nem faço aqueles, né, eu nem faço isso que eu não sei fazer, mas tento trazer de uma forma mais leve, mas também de uma forma bem aprofundada. Então sigam, procure, eu estou sempre dando cursos, então quem quiser se aprofundar, né, na verdade eu sempre falo isso para as meninas, a universidade, ela é a ponte de entrada. Nada do que eu sei eu aprendi muito na universidade, porque na verdade a universidade a gente tem um apanhado de tudo. Então, quem quiser trabalhar com linguagem, se aprofundem, realmente estudem muito. Linguagem não é fácil, mas linguagem é incrível, ela é apaixonante, né? Então, estudem, procurem informações naquilo que vocês querem. E assim, vocês não vão se arrepender de trabalhar com linguagem. Linguagem é incrível, tem retorno financeiro, é diferente do que todo mundo pensa. Tem retorno financeiro, tem retorno sentimental, tem retorno de tudo. Então, linguagem, como a Ligiane acabou de falar, linguagem é vida, realmente. Mas tem um vasto campo, né, Vanessa? Tem um vasto campo de atuação na linguagem. Então, você, né, desde a linguagem oral, a linguagem escrita, neurológico. Então, assim, gente, tem uma área muito grande aí que vocês podem se apropriar. E prestem atenção, né? O que a Vanessa disse. Vocês aqui estão recebendo a base, o básico. A graduação é para isso, é para mostrar o que existe. Sim. E a partir disso, do que existe, vocês vão voar, vão procurar cursos fora, vão começar a se aperfeiçoar, se especializar, se atualizar. Com certeza. E obrigada pelos presentes aí, pelas estagiárias. Eduardo e Vanessa já estão aí no mercado com a agenda super lotada. Nem conto para vocês que elas não têm nem mais horário. Acabaram de se formar e não tem mais horário. Gabriela vai ficar comigo permanente, que eu não vou deixar ela sair nunca mais. Tem a Érica e a Mariana também que estão lá. Então, obrigada. E quem quiser, assim, eu abro para estágio, né? Não tem muitas vagas. Então, quem quiser depois fazer estágio comigo, aí procura a Fabrícia, vem. Vão ser super bem recebidas. E, na verdade, o estágio comigo é meio pesadinho, mas vale a pena. Tá bom? É para aprender, né? Vanessa, antes de finalizar, eu vou finalizar a gravação agora. Eu queria pedir para quem pudesse abrir as câmeras para a gente fazer um print e a gente postar. Quem puder abrir a câmera, a gente vai fazer o print. Por favor. Mesmo de pijama, abre. Coloca só daqui para cima, né?